Olá a todos, sejam bem-vindos. Vou aproveitar esse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre o projeto de robótica que deve ser entregue, tá? Então, as aulas sobre os parâmetros de Denavit, né, eu coloquei vários vídeos tentando explicar melhor, né, como definir os parâmetros do Denavit, né? E o que eu quero que vocês façam, então? A partir dos parâmetros que vocês têm do Denavit, a gente vai criar uma pequena planilhinha que possa calcular isso sozinho para a gente, né? E como é que a gente vai fazer isso, tá? Então é aí que eu vou trazer para vocês esse exemplo aqui de planilha aqui dos parâmetros agora, né? Então nessa planilha que eu estou montando aqui para vocês, né? Então eu montei aqui, ela está em branco por enquanto, só montei uma pequena estrutura aqui, né? E deixei aqui a matriz de Denavit aqui para a gente poder montar aqui as nossas fórmulas aqui. Essa primeira tabela aqui é aquela tabela onde a gente preenche, onde a gente vai preencher os parâmetros do Denavit. Então, de acordo com cada robô, a gente preenche os parâmetros. Eu criei aqui uma tabela com até 6 linhas, né? Então, seria até seis articulações, né? Então, até 6 linhas de parâmetros, né, para a gente poder fazer o cálculo. Poderia fazer com mais linhas, vou fazer só com 6, né, que é o suficiente para a gente poder fazer aqui os nossos testes aqui, tá? Qual que é o problema de fazer isso no Excel? O Excel não trabalha com graus, ele trabalha com radianos. Então, a gente, antes de jogar na fórmula do Denavit, eu tenho que fazer as conversões de graus para radianos, tá? Então, eu vou colocar aqui um parâmetro aqui só para a gente entender a primeira conversão, né, um parâmetro qualquer, para a gente poder preencher a primeira linha aqui. Imagine, então, que o parâmetro θ é de 50 graus, o parâmetro D é igual a 30, o A igual a 20, o alfa de 90, e a variável, tá? Esse daí a gente não utiliza ele no parâmetro, só para a gente saber qual desses parâmetros é uma variável, né? Então eu posso deixar ele em branco aí no momento que não vai interferir em nenhum dos cálculos. O que eu preciso fazer aqui primeiro aqui? Eu preciso converter esses 50 graus em radianos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter 50 graus em radianos. Quanto que é 50 graus em radianos, né? O Excel faz isso sozinho para a gente. É só a gente usar a fórmula igual radianos. Começa a colocar rádio, ele já vai colocar aqui radianos. E colocar o B3 onde está a fórmula. Pronto, então 0,87 radianos é a mesma coisa que 50 graus, tá? Então, 0,87 radianos é a mesma coisa que 50 graus. E 90 graus, mesma coisa, alfa aqui, igual radianos, clica lá no B3, então, o 57 é a mesma coisa que 90 graus. Vai acontecer uma coisa aqui, vamos tentar fazer aqui uma segunda linha, né? Vamos colocar outros ângulos qualquer, ó, 60, né? Vou colocar um parâmetro qualquer só para a gente poder brincar depois, né? Vou colocar aqui 0, alfa igual a 0. E vou fazer a conversão, né? Já vou puxar, ele vai fazer sozinho a fórmula para a gente, ó, sem problema, né? Então, radianos, 0 graus igual a 0 radianos. Então, está aqui fazendo a conversão sem problema nenhum para a gente. O que eu vou ter que fazer, então, aqui agora? Para cada linha, eu preciso de uma matriz do Denavit, né? Então, eu vou criar para cada linha uma matriz. Então, se eu tenho 6 linhas aqui, eu vou precisar de 6 matrizes. Eu vou criar só as 2 primeiras, tá? E depois vocês fazem as outras, tá? Então, o que vai ter nessa primeira matriz aqui? Nessa primeira, então, aqui eu deixei em cinza aqui, né? A minha primeira matriz, que é referente à minha primeira linha, né? Ela tem aqui, ó, cosseno de θ, menos seno de θ vezes cosseno de alfa, né? E assim por diante. Então, vamos lá. Quando eu fizer aqui igual a função cosseno, né? Então, o Excel tem a função cosseno, só que daí eu não vou colocar 50, eu vou colocar o 0,87, tá? É aqui que não pode errar. Ele não vai aceitar 50,
tá? 50 ele vai achar que é radianos, então tem que usar o valor em radianos, tá? Na segunda, sem problema nenhum, igual, menos, seno, né? Daí eu tenho que usar θ, fecha, vezes cosseno de alfa. Faltou fechar o parênteses. Fechou. Aqui, pessoal, o que aconteceu é o seguinte, tá? Esse número aqui, esquisito aqui, né? Ele é um número tão pequeno, que é quase zero, tá? Não é zero, mas é quase zero. Esse e elevado a menos 17, aqui está menos 469, né? E elevado a menos 17, com esse exponencial menos 17. Então, quer dizer que é um número muito pequeno, tá? Por isso que ele está dando aqui. Por que aconteceu isso? Por causa do 90, tá? O 90, né, que é aqui o alfa aqui, o seno de 90 é zero. O seno de 90 é zero. Mas como a gente está trabalhando com radianos, né, e o radiano de 90 aqui, ele está com o número de casas decimais, é um número de casas decimais muito grande que ele utiliza, né? Mas ele não consegue usar o infinito, vamos pensar assim, então ele acabou aqui tendendo a zero, mas não apareceu zero. Mas isso daqui, na verdade, então, quando aparecer esse número para a gente aqui muito pequeno, é zero. Se vocês tivessem feito esse cálculo na calculadora, e tivesse utilizado em graus, ele ia dar o valor aqui igual a zero. O nosso problema aqui foi na conversão de 90 graus para radianos. Sempre que eu fizer essa conversão aqui de 90 graus para radianos, como ele vai usar o número de casas decimais muito grandes, né, ele vai chegar num valor muito próximo de zero, mas não vai chegar igual a zero. Por isso que deu esse valor aqui muito estranho, mas é zero. Então, sempre que eu utilizar o seno de 90, vai acabar acontecendo isso daqui, tá? Mas esse valor, então, a gente considera zero, tá? Por isso que eu quis mostrar isso para vocês. No próximo aqui, mesma coisa, né? Igual, né? Daí eu tenho que fazer ali, né? Seno, né? Aqui é seno de θ, então seno de θ, fecha, vezes seno de alfa. Fecha. Tá vendo que agora, né? Agora não era cosseno de alfa, né? Agora era seno de alfa. Cosseno de 90 é zero, mas seno de 90 não é zero, é 1, né? Então agora deu certo. Agora a gente não teve problema nenhum, né? Como eu estou trabalhando aqui com o número de casas decimais muito grande, tá, pessoal? Pode diminuir o número de casas decimais aqui, trabalhar, com, por exemplo, com 3 casas, né? Ó. Trabalhando com 3 casas decimais, ele vai colocar para a gente que é zero. Perfeito, tá? Para a gente está ótimo, 3 casas decimais, sem problema nenhum. Fica excelente para a gente trabalhar. Tá? Se você trabalhar sem casas decimais, não vai aparecer aqui no absurdo, mas com 3 casas decimais vai aparecer o valor correto. E assim a gente vai montar toda essa matriz aqui. Pegando a fórmula, uma a uma, não tem o que fazer, tem que fazer uma a uma e montar toda essa matriz. Depois a mesma coisa, monta a segunda matriz, monta a terceira matriz, ou seja, para cada linha, uma matriz, certo? Então, para cada linha, uma matriz, então vai ter que montar a primeira planilha, né? Dá um pouquinho de trabalho, porque para cada linha a gente vai montar uma matriz aqui, tá? Montar só terminar a primeira linha aqui, né? Então, agora aqui é a A, então vai ficar aqui igual o A, que é o 20, né? Vezes cosseno de θ. Pronto, né? Então aí a gente preencheu a nossa primeira linha. E assim a gente vai preenchendo toda a matriz. Vamos fazer a primeira matriz inteira, né? Igual seno, né?
de θ. Aqui é 0, aqui é 0. Né? Onde é 0, ele estava colocando no tracinho, sem problema nenhum. Né? Então vamos lá agora, igual cosseno de θ vezes seno de alfa. Só deixa eu conferir aqui se a fórmula. Cuidado com a fórmula aqui, tá? Que a gente acabou. Tem que colocar parênteses aqui. Tira parênteses aqui. É cosseno do ângulo θ vezes o seno do ângulo alfa. Igual menos cosseno de θ vezes seno de alfa. Fecha parênteses. Igual a vezes seno de alfa. De alfa não, de θ. Aqui igual seno de alfa igual cosseno também de alfa. E aqui o D igual a D. O D só entra nessa parte da fórmula, né? Mas é isso mesmo. Bom, pronto. Então a gente montou a primeira matriz. Então, dessa forma, a gente vai ter que montar todas as matrizes. Então, se eu tenho 6 linhas, eu vou ter que montar 6 matrizes. Depois, pessoal, eu tenho que fazer a multiplicação de matrizes. Só que aqui eu também tenho um problema, né? Que é o quê? O Excel, ele não multiplica um monte de matrizes ao mesmo tempo. Ele só multiplica 2 matrizes de cada vez, tá? Então, por exemplo, se eu quero multiplicar a primeira matriz com a segunda, eu vou colocar aqui valores qualquer, tá? Vou colocar tudo 1. Aliás, vou colocar 1. Vou fazer uma matriz de identidade aqui, porque daí o valor dela é 1, tem que repetir o valor, tá? Legal, matriz de identidade, tá? Mas aqui vocês vão ter que fazer uma matriz com todo do jeito que a gente está acostumado, tá? Lançar todos os valores igual aqui. Como é que eu multiplico essas duas matrizes aqui no Excel? Vocês vão fazer o seguinte. Seleciona o espaço do mesmo tamanho das duas matrizes. É importante que no Excel as duas matrizes têm que ter o mesmo tamanho, né? Para fazer a multiplicação. E aqui na primeira célula, vocês vão colocar igual matriz, e aqui tem a opção matriz multi, que é a matriz multiplicação. Você vai selecionar a primeira matriz, ponto e vírgula, selecionar a segunda matriz. Fecha parênteses, e aqui está o segredo, tá? Para você fazer isso para tudo, para a matriz inteira uma vez só. Para fechar isso daqui, Shift e Ctrl do teclado pressionado ao mesmo tempo, de novo. Pressiona no teclado Shift e Ctrl, Enter. E daí ele preenche já toda a matriz para você. Só que eu multipliquei apenas a primeira com a segunda matriz, tá? Depois, eu preciso multiplicar o resultado dessa matriz, caso tenha, com o resultado da terceira matriz, tá? Aqui repetiu tudo, né, está dando o mesmo valor, porque essa matriz é uma matriz do tipo identidade. Então, matriz do tipo identidade é matriz tipo, é como se estivesse multiplicando por 1. Tem que repetir o valor mesmo, tá? Então, o que eu tenho que fazer depois da minha terceira matriz? Eu tenho que pegar, depois que preencher aqui, esse resultado, multiplicar pela terceira matriz. O resultado que der pela quarta matriz, o resultado que der pela quinta matriz, o resultado que der pela sexta matriz, tá? E qual a vantagem de fazer tudo isso?
Quando eu chegar aqui depois, é só trocar o valor. E tudo isso é feito automaticamente. Então eu fiz como se fosse um programinha, né? Só que em vez de fazer um programinha numa linguagem de programação, a gente usou uma pequena planilha aqui para tentar simular isso daí. Mas eu podia ter feito um programinha numa linguagem de programação, né? Um programinha para simular um robô. Então, a partir do momento que eu tenho os parâmetros do Danavich, né? Todos os cálculos são exatamente os mesmos. Então, basta eu alterar os parâmetros. Então, essa tabela, essa planilha, esse cálculo vai servir para qualquer robô, né? Então, lógico que no programa, para cada situação, para cada movimento do robô, né, significa um novo cálculo. Então, precisa fazer esse cálculo muitas vezes, né? Mas cada vez que altera uma variável, né, essa variável deixa de ser 40 para ser 60, altera o cálculo e aqui está a nova posição cartesiana do robô, x, y, z. E assim a gente vai redefinindo a posição cartesiana do robô de acordo com o movimento dele aqui. Né? Fica muito mais fácil sem precisar refazer o cálculo toda hora, porque, que nem a gente já falou várias vezes, o cálculo é sistemático. Né? Então essa é a grande vantagem da utilização do Danavich Wattenberg sobre os outros sistemas. Né? Você só tem que fazer essa montagem uma vez só. Então a partir do momento que você tem os parâmetros, todo o resto fica bem mais tranquilo da gente depois calcular, porque o cálculo é sistemático. Tá ok? Então o que eu quero que vocês façam? Vocês criem essa planilhinha para mim, que vocês criem esse programa, né? E a partir desses programas, desse programinha, daí sim vocês vão fazer o quê? Vão pegar o robô de vocês, né? E vão criar, né? Vão pegar aqui, criar os parâmetros aqui, definir quais são as variáveis, né? E daí é só a gente simular, né? Altera as variáveis, altera a posição, altera as variáveis, altera a posição, e daí a gente consegue definir para qualquer posição de variável, de maneira instantânea, qual é a posição que o robô vai se encontrar. Pessoal, qualquer dúvida, então, estamos à disposição. Até a próxima aula e bons estudos a todos.